Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio. Muito bem, meus queridos, nós agora vamos à Santa Palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre o verdadeiro arrependimento para a salvação. Olha, meus amados, eu vou falar de uma coisa muito séria, talvez a mais séria da nossa vida espiritual. A coisa assim de maior responsabilidade, a nossa salvação. Deixa eu te perguntar uma coisa, sinceramente. Para você existe coisa mais preciosa do que a salvação? Certamente que não. Ora, se a salvação é a coisa mais preciosa que nós temos ou possuímos, mais preciosa até do que a nossa própria vida, o que é que adianta uma vida sem salvação? Se a salvação é a coisa mais preciosa que nós temos, nós devemos zelar por ela ou não? Claro que devemos zelar. Mas olha, existe um fatorzinho que você precisa entender no dia de hoje para a sua salvação, que é indispensável. Um fator que é primordial, indispensável, necessário, que é justamente o arrependimento. Então eu vou falar sobre o verdadeiro arrependimento para a salvação. Porque existe o falso arrependimento, que as pessoas confundem com arrependimento. Existe o remorso, existe a tristeza, existe a ansiedade, existem momentos de tensões na vida que podem levar as pessoas de uma hora para outra a tomar uma decisão e querer dizer que aceitou Jesus como seu Salvador, mas não houve arrependimento na sua vida. Então vamos aqui ler a palavra de Deus. Eu abro aqui a minha Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Mateus capítulo 3, o versículo 8. A palavra de Deus, ela nos diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Veja bem. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Observe que arrependimento produz frutos. Tá certo? Eu escolhi esse versículo aqui porque esse versículo aqui eu acho que é o texto áureo para falar sobre arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento produz frutos. E nós vamos aprender sobre isso. Veja só. João Batista, ele foi enviado por Deus para preparar os caminhos para o Senhor Jesus Cristo. E ele foi o primeiro a anunciar a necessidade de arrependimento, não é? A gente vai encontrar lá no capítulo 3 do Evangelho de João, ou melhor, no Evangelho de Mateus, João falando desse arrependimento, não é? A Bíblia diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Veja bem, arrependei-vos, veja que tem uma motivação. O reino dos céus, pelo amor de Deus, acorde para isso. O arrependimento, ele tem uma motivação. Qual é a motivação do arrependimento? O reino dos céus. Meus queridos, já começa a alertar aos amados, porque tem pessoas, irmãos, uma vez, uma determinada pessoa se separou do marido, uma irmã, graças a Deus que ela se firmou na igreja, mas eu espero que ela tenha se arrependido dos seus pecados, porque ela se separou do marido, ela não era crente. Ela não era crente, aí se separou do marido, começou a viver uma vida triste, de solidão. Aí disse: eu vou viver, vou ser crente, porque essa vida de solidão não dá, vou ser crente.
será que ela não foi ser crente por conveniência? Do momento de solidão que ela estava passando? Será que houve arrependimento na vida dela? Então veja que quando João Batista disse: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, ele estava falando que a motivação do arrependimento deve ser justamente você trocar esse mundo, trocar a vida nesse mundo pela vida do reino, porque esse é o, aí ele dizia, né, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor e endireitai as suas veredas. Ele veio para isso, João Batista, para preparar os caminhos para o Senhor, não é? E então usava João, diz a palavra de Deus, vestes de pelos de camelos e um cinto de couro. E a sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Então saía a ter com ele toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e era por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham se batizar com ele, disse-lhe, olha lá, veja bem, começaram agora a vir os saduceus e fariseus se batizar com ele. E ele dizia, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Por quê? O que é que acontecia? João dizia que era o batismo para o reino dos céus. Entenda bem. Então aqueles religiosos, os fariseus, os saduceus, eles reconheciam João por profeta. E eles não entendiam que ele estava anunciando a vinda de Jesus, o Cristo, que depois chegou justamente na hora do batismo. E eles vinham até João se batizar, porque eles reconheciam que João era um profeta e queriam se batizar, porque João está dizendo que era o batismo de arrependimento, arrependei-vos porque é o reino dos céus, e eles vinham. Aí João diz assim, ele vendo que vinham muitos fariseus e muitos saduceus se batizar com ele, mas aquele pessoal era um povo, irmãos, que só tinha aparência, só tinha capa. Eles não eram verdadeiramente servos de Deus, eles não tinham recebido a palavra da verdade. Aí João diz assim para ele, olha, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. E não fiquem dizendo que temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então veja bem, meus amados, não é necessário apenas uma religiosidade, não é necessário apenas aparência, não é necessário apenas um bom comportamento. Olha, eu conheço alguns oficiais da Polícia Militar, alguns, não são todos não, que eles apresentam comportamentos, irmãos, comportamentos que são de dar inveja. Pessoas que apresentam comportamento que eu olhava para eles assim, eu dizia, puxa vida, nem todos os crentes apresentam um comportamento desse. Mas só que eles não eram crentes. Porque o problema, meus amados, de ser um servo de Deus, de servir a Deus numa igreja, não é meramente você se comportar bem, não, porque se comportar bem é uma obrigação de todo cidadão de bem. Não roubar, não se embriagar, não se prostituir, não fumar, se vestir decentemente, isso é uma obrigação de todo cidadão de bem, seja crente ou não crente. Então veja bem, o problema não é meramente comportamental, era o que estava acontecendo com João Batista.
As pessoas se comportavam bem. E porque achavam que se comportavam bem, se achavam merecedores do batismo e queriam se batizar, e João Batista chama ele de raça de víboras. E pergunta: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. E esses frutos dignos de arrependimento, nós vamos entender o que são. Tá certo? Então você vai ver que o próprio Jesus, depois de se batizar com João, ele sai pregando também. E lá em Mateus capítulo 4, 17, a gente vai ver Jesus pregando e dizendo assim: olha, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Jesus pregando arrependimento. Os discípulos, os apóstolos de Jesus também pregavam, saindo eles pregavam Marcos 6 e 12, e saindo eles pregavam que se arrependessem. Então veja bem, arrependimento, irmãos, é uma necessidade. Arrependimento é algo indispensável. Arrependimento é uma cirurgia feita por Deus lá na divisão da alma e do espírito, que vem com um novo nascimento. Arrependimento transforma. Arrependimento muda. Arrependimento traz uma nova visão da vida. Modifica a maneira de pensar da pessoa. A pessoa olha para trás e não quer mais aquelas coisas. Arrependimento não é deixar determinado tipo de pecado apenas. Ah, eu fiz isso, mas não faço mais. Eu bebi, mas não faço mais. O que é que adianta? Não se embriaga mais, mas se prostitui. Não, mas eu me prostituía, mas não me prostituo mais. O que é que adianta? Não se prostitui mais, mas está mentindo. Está desejando mal aos outros. Não perdoa. Por quê? Porque não se arrependeu verdadeiramente dos pecados. Não houve um arrependimento, vamos dizer assim, completo. Jesus não quer que você se arrependa 50%, 70%, ele quer que você se arrependa 100%. Isso não quer dizer que você não vai falhar. Não, você pode falhar. Agora só que tem uma coisa. Quando você falhar, você corre para os pés de Jesus em busca de uma nova oportunidade, você muda a sua história. Então, meus amados, quando a gente fala de arrependimento, no que consiste arrependimento? O que é arrependimento? Olha, existe uma palavra grega chamada metanoia. Metanoia, que significa mudança de mente, mudança de pensamentos, mudança de ponto de vista, mudança de maneira de viver. Metanoia. Então significa possuir outra atitude mental, outra concepção. Então é como uma revolução na maneira de viver da pessoa, meus amados. Então Cristo, o reino de Deus, é o grande objetivo de você se arrepender nesse mundo. Olhando para o reino de Deus, você se arrepende desse mundo. E a palavra de Cristo, a mensagem dele, ela é revolucionária. Chegou mudando naquele tempo os conceitos, mudando a maneira das pessoas verem o mundo, mudando a maneira das pessoas seguirem um caminho religioso. Então Cristo vem para nos libertar das prisões desse mundo. E eu agora quero isso, então eu mudo meus conceitos, eu mudo minha maneira de olhar para esse mundo. E começo a olhar para esse mundo através de Cristo. E começa agora a combater esse mundo. Começa a viver contrário às coisas desse mundo. Não como aqueles judeus que se achavam certo, não é? Mateus 3:9 diz: e não presumpais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Os judeus, eles queriam se batizar com João,
se considerando porque eram certos. Eles achavam que tinham um comportamento bom, dignos de se batizar, mas não produziam frutos, não é? Mas agora nós vamos falar do fruto. Pastor, e o que significa esses frutos dignos de arrependimento que João Batista fala? O que significa isso? Muito bem, então, fruto de arrependimento, irmãos, eu quero somente alertar o seguinte: não é uma questão comportamental, tá certo? Não é uma questão comportamental, você deixar determinado tipo de comportamento errado. Fruto de arrependimento, ele vem com o novo nascimento. Quando o Espírito Santo passa a habitar em você, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma mudança geral na sua vida. Você não quer mais o pecado. Você agora passa a ter uma nova visão da sua maneira de viver. Você agora passa a ser um cidadão que os seus objetivos são muito maiores em relação ao céu do que à terra. Então, se você roubava, você não rouba mais. Não é porque você mudou apenas naquele comportamento. Você agora não rouba mais porque você também deixou de mentir. Porque o Espírito Santo habita em você. Você não rouba mais porque agora você também aprendeu a respeitar o próximo. Porque o Espírito Santo habita em você. Então você deixa determinados tipos de pecados, porque o Espírito Santo ele faz uma lavagem geral na sua alma, mostrando que esses comportamentos não são bons, lhe destroem, destrói o seu maior objetivo, que é a salvação. E você não quer perder a salvação por nada. Seja sincero. Às vezes a gente fala meramente por um costume, não é? Se alguém te desse muito dinheiro para você perder sua salvação, você queria? Aí a pessoa diz: ah, não, jamais eu queria. Exatamente, ninguém quer. Não existe valor, meus amados, que substitua a nossa salvação. Então nós temos que vigiar e entender que para que eu possa verdadeiramente alcançar a salvação, é necessário eu produzir frutos dignos de arrependimento em todas as áreas da minha vida. Você peca por palavras, você peca por pensamentos, você peca por atitudes, você peca por omissão. Em tudo isso o pecado está te rodeando. Você peca porque o mundo te provoca. Então, meus amados, diante de tanto pecado que nós vivemos, se eu tenho em mim frutos dignos de arrependimento, haverá uma reação natural dentro de mim contra essas coisas. Uma reação que partirá do próprio Deus dentro de mim, que não vai aceitar mais essas coisas. Eu vou te mostrar na Bíblia. Eu vou te mostrar na Bíblia um exemplo prático de arrependimento, não é? Porque, olha, uma coisa que a gente precisa entender, antes de mostrar esse exemplo prático, eu quero lhe mostrar que uma pessoa que está verdadeiramente arrependida, ela faz questão de falar do amor de Deus e pregar o Evangelho. Você faz questão? Você gosta de pregar o Evangelho e falar do amor de Deus? Uma pessoa que é arrependida, ela gosta de pregar o Evangelho e de falar do amor de Deus. Eu vou te mostrar pela Bíblia isso. Eu estou te dizendo assim para você fazer uma avaliação aí na sua vida. Pastor, não me preocupo muito não gosto muito não. Eu nem falo do amor de Deus. Olha só, veja bem. A Bíblia diz que a boca fala
aquilo que o coração está cheio. Quem passa por uma experiência de conversão, quem passa por uma experiência de novo nascimento, experiência com Deus, quem passa por uma experiência de arrependimento dos seus pecados, irmão, não dá para ficar calado. A pessoa fala até sem querer, meu filho. Aleluia, aleluia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você vai para uma festa muito boa, digamos assim, um passeio, uma viagem muito boa. Você pega seu marido, sua esposa, sua família, seja lá quem for. Vamos fazer uma viagem, vamos para onde? Vamos para os Estados Unidos. Vamos conhecer a Disneylândia. Vamos conhecer Miami. Vamos conhecer uma série de coisas boas que tem lá. Olha, eu conheci a Disneylândia, irmãos, é impactante, é impressionante. Eu pergunto, já pensou chegar em casa, aí, irmã Sandra, filho, como é que foi a viagem lá em Disneylândia? Boa. Boa. Eu tô doente ou não tô? Será que eu não sei contar nada? Que eu vi? Que eu participei? A mesma coisa, meus amados, é aquele que nasceu de novo. É a mesma coisa, é aquele que se arrependeu. Ele fala. Ele gosta de falar. Ele sente prazer de falar das coisas de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim, olha: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha lá. Se com a tua boca confessares e em teu coração creres. Aí Romanos 10 e 10 diz assim, ó, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ai, meu Deus, não dá para ficar calado não, meu irmão. Sabe por que você fica calado? Porque você ainda não se arrependeu de muitos pecados que tinha que se arrepender na sua vida ainda. Talvez você tenha se arrependido de uma besteira que você fez e essa besteira te prejudicou, não é? Essa bobagem te prejudicou tanto, mas cuidado, porque isso pode ser remorso. Deixa eu te falar o que é remorso. Sabe quem foi que teve remorso? Judas. Judas, ele traiu Jesus. Judas, ele traiu Jesus. Quando ele viu Jesus ser preso e levado para ser crucificado, sabe o que ele fez? Ele pegou as moedas e chegou lá, jogou diante dos sacerdotes. Com remorso pelo que havia feito, ele não houve arrependimento. Olha o que ele fez logo em seguida. Dominado pelo remorso, se ele tivesse se arrependido, o próprio Jesus que ele traiu teria perdoado ele. Se ele tivesse se arrependido, com choro, com lágrimas diante de Deus, o próprio Deus teria perdoado ele. Judas. Porque Judas, irmãos, ele já havia sido profetizado. Ele veio para que se cumprisse as Escrituras. Traiu Jesus. Mas mesmo a traição a Jesus, a Bíblia diz que não é pecado que não possa ser perdoado. Se ele acreditasse em Jesus e se arrependesse de verdade, ele não teria se suicidado. Mas o remorso não sara por dentro não, irmãos. O remorso não transforma não. O remorso não dá garantia de salvação. O remorso é uma inquietação. Um remorso é uma desaprovação social daquilo que eu fiz. Eu sei que a sociedade não concorda, eu sei que muita gente vai discordar de mim, e eu fico com remorso, mas não estou arrependido diante de Deus. Judas teve apenas remorso. Muitas pessoas estão dentro da igreja movidas por remorso de alguma coisa que fez lá no mundo, mas nunca se arrependeram verdadeiramente de todos os seus pecados, porque quem se arrependeu verdadeiramente de todos os seus pecados é transformado.
e não peca, não quer viver pecando. Não quer viver pecando, não quer brincadeira com o pecado, não quer nem olhar para o pecado, tem nojo do pecado, aborrece o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a Bíblia diz, se com tua boca confessares e com o teu coração creres, serás salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Está vendo? O verdadeiro arrependido, ele sente desejo de falar do Evangelho. Ele sente desejo de falar das coisas de Deus, porque por dentro dele brilha a luz de Deus. E não dá para ficar calado. Então vamos ver agora, vamos ver o caminho do arrependimento. O caminho do arrependimento que a gente pode aprender aqui com um homem de Deus, né? Um homem de Deus chamado Davi, né? Um homem de Deus chamado Davi. O arrependimento na vida de Davi. A Bíblia diz lá no livro de 2 Samuel que aconteceu numa tarde que Davi se levantou do seu leito e ali ele andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço da casa real uma mulher que estava se lavando, e essa mulher era muito formosa à vista. 2 Samuel, capítulo 11. Capítulo 11 e capítulo 12 de 2 Samuel fala da história de Davi, o pecado de Davi. Davi arquitetou um plano, não é? E cometeu o ato de adultério. Ele deixou de ir para a batalha com os seus soldados, ficou em casa, na ociosidade. A ociosidade desperta as concupiscências. E Davi ali foi induzido a olhar para uma mulher que estava tomando banho, e na sua condição de rei mandou buscar aquela mulher e cometeu um ato de adultério com ela. Agora veja, meus queridos, que esse ato de adultério ele teve uma série de consequências. Não foi só o adultério. Davi começou agora a bolar um plano para encobrir o seu erro e mandou buscar o marido daquela mulher, Betseba, não é? Mandou buscar Urias, que estava na guerra, para tentar botar ele na casa dela, como que desse umas férias para ele. Olha, diz a Urias que ele venha para cá, vou dar uns dias de licença a ele, vou dar umas férias a ele, é um soldado valoroso, para ele ficar em casa com a mulher dele. Ele queria encobrir o pecado dele. Mas o que aconteceu quando Urias veio, não deu certo. Ele tentou um novo plano. Ele insistiu por 2 vezes para Urias ir para a casa dele, mas Urias não foi. Ele tentou um novo plano. Agora vamos mandar matar Urias. Olha só, veja bem. Veja que um pecado foi chamando o outro. Não é? Ele primeiro cobiçou aquela mulher. Começa o pecado de cobiça. Depois adulterou, não é? Aí depois começou agora maquinando um engano para o marido da mulher. E como não conseguiu enganar, mandou matá-lo. Disse a Joabe, o chefe do seu exército, olha, coloca Urias aí na frente de batalha, coloca Urias aí numa guerra muito forte, é uma guerra das principais guerras, para que ele morra também. O próprio Urias levou a carta selada para Joabe. Joabe cumpriu a ordem do rei. Então veja quanto pecado Davi cometeu. Mandou matar um homem, irmãos. Talvez o pecado, eu diria assim, mais cruel. Mandou matar um homem. Joabe matou. Joabe colocou ele na frente de batalha para ele morrer. E agora, depois que a mulher de Urias cumpriu o luto, aí Davi vai e casa com ela, tá tudo bonitinho, agora ninguém vai saber de nada, agora tá tudo encoberto, tudo resolvido, o marido dela morreu, vou casar com a viúva. Mas só que a Bíblia diz que nada
é oculto que não seja revelado. E Deus, irmãos, manda o profeta Natã até Davi. E o profeta Natã mostra para Davi que sabe do pecado dele. Chega de maneira sábia e diz: olha, rei, existe um homem, rei, que tinha muitas ovelhas. Um homem rico que tinha muitas ovelhas, rei. E havia outro homem, pobrezinho, que só tinha uma ovelhinha. Mas aquele homem rico que tinha muitas ovelhas, chegou os amigos dele para um banquete na casa dele. E ele pegou aquela única ovelhinha do homem pobre e mandou matá-la. Mandou matá-la e fez um banquete com ela. Tomou a ovelha daquele pobre. Amados, e o que é que Davi fez? Davi bateu na mesa e disse: digno de morte é quem fez tal coisa. E o profeta Natã disse: este homem és tu, Davi. Então veja, meus amados, que é um pecado grave. Mas Davi, irmãos, encontrou arrependimento diante de Deus. E é o que nós vamos aprender agora. Veja bem que o problema de Davi não era um pecado só. Ele não se arrependeu apenas de ter cometido adultério. Ele não se arrependeu apenas de ter cobiçado. Ele não se arrependeu apenas de ter matado um homem. Ele não se arrependeu apenas de ter feito tanta loucura. Não. Ele se arrependeu. Queria uma nova vida. Uma nova vida. Uma vida transformada por Deus. Era isso que Davi queria. Mesmo que ele já conhecia Deus. Mas até então, ele não tinha gozado da experiência de se arrepender para uma nova vida na presença de Deus. E aqui a gente vai encontrar no Salmo 51 a receita de Davi para o arrependimento. Se lhe interessa, me acompanha aí. Salmo 51, versículo 1. Ele chega diante de Deus já pedindo misericórdia. Isso significa que ele reconhecia o seu pecado. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Veja bem, ele não chegou: Deus, perdoa aquele adultério, Deus. Deus, perdoa aquele homicídio, aquele crime que eu cometi. Não, eu quero mudança de vida, mudança geral em todas as áreas da minha vida, Deus. Veja que ele diz assim, olha: segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, ou seja, todas. Deus, apaga todo o meu passado. Eu quero ser uma nova criatura. É isso que tem que acontecer na vida de todos nós, irmãos. Na vida de todos nós. Mudança de vida. Não é mudança de comportamento, é mudança de vida. Comportamentos. Você pode corrigir alguns. E outros ficarão por corrigir. E outros continuarão. Você deve fazer uma análisezinha aí na sua vida agora. Você deve fazer uma análisezinha na sua vida agora e veja se não tem algumas coisas que ainda precisa sair da sua vida. Questão de comportamentos. Não é? Que precisam sair. Então Davi, ele chega e fala das multidões de transgressões. Ele fala também, no versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me dos meus pecados. Olha só. Quer dizer, ele queria uma lavagem geral, não é? Porque conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Aí ele diz: contra ti, Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista.
para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Ou seja, ele reconhece a pureza de Deus e o pecado dele. Aí ele diz: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo. Oh, irmãos, aleluia. Deus ama a verdade no íntimo. Deus, ele vai no íntimo do teu coração. Ele vai no íntimo da tua alma. Ele sonda todos os teus pensamentos e conhece que você está pensando ou bem ou mal, ou coisas puras ou coisas impuras. Deus conhece. Deus conhece o íntimo, o mais íntimo dos seus pensamentos. Aquilo que você pensa. Ele conhece tudo. Aleluia. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Aí ele diz: contra ti pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Meu querido, é tempo de parar. É tempo de parar. De fazer uma análise na nossa vida e ver o que precisa melhorar. Onde eu preciso melhorar, Deus? Me mostra. Eu quero melhorar, Deus. Eu não quero continuar com essa vida, Pai. Aí ele diz: purifica-me como sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Aleluia. Somente Deus é quem pode fazer isso. Lavar o homem. Os fariseus, eles se justificam a si mesmos, não é? Eles queriam se batizar com João porque eles achavam-se merecedores pelas obras dele, por andarem nas ruas com aquelas roupas que demonstravam a religiosidade deles, por fazer orações, mas Jesus chamou eles de sepulcro caiados. Sepulcro caiados, que por fora é bonitinho, mas por dentro é podre. E aqui Davi diz: eis que amas a verdade no íntimo. Ou seja, a verdade tem que estar lá dentro de você. O verdadeiro arrependimento do seu passado tem que estar lá dentro de você. Aleluia. Quando esse verdadeiro arrependimento estiver dentro de você, você vai ver que Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua história. Você começa a mudar de comportamento. Você começa a entender o que é a verdadeira espiritualidade. Você começa a conhecer Deus melhor. Você começa a ouvir a voz de Deus. Você entende os propósitos de Deus na sua vida. Deus passa agora a estabelecer os seus pensamentos. As portas começam a se abrir. As coisas começam a acontecer na tua vida. Aí ele diz aqui no versículo 7. Purifica-me como sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Sabe por quê, irmãos? Em outro salmo, Davi vai dizer: a tua mão pesava sobre mim. Você se sente, irmãos, muitas vezes o pecado cansa. O pecado leva o homem à fadiga, à revolta. Por que é que um casal, quando não tem Deus na vida, briga tanto? Cansaço, fadiga, pecado. No versículo 9, ele diz: Deus, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele estava pedindo para nascer de novo, irmãos. Apesar de Deus não ter mandado naquela época ainda o Espírito Santo,
Mas Davi, na sua oração no Salmo 51, ele pede a Deus para nascer de novo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, olha lá, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Esse é o homem, irmãos, que Deus diz assim, ó, homem segundo o meu coração. Homem segundo o meu coração. Fez tanta bobagem, tanta loucura, né? Matou, adulterou, enganou as pessoas, pagou um preço depois, é verdade. Mas ele era um homem que sabia se chegar diante de Deus. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Aleluia. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Ou seja, Deus, eu quero passar por essa experiência, Deus, que eu quero mostrar para o povo, Deus, que tu transforma o homem. Era o que Davi estava dizendo. Eu não quero viver carregando esse fardo de pecado, esse peso nas minhas costas. Não é só um pecado em uma determinada área da minha vida, Deus, é todos os pecados, Deus, que eu já cometi em todas as áreas. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz aqui no versículo 14, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça, porque Davi tinha matado muitos homens, irmãos. Davi foi considerado pelo próprio Deus como um homem sanguinário, ele matou muitos homens na guerra. Mas ele pede perdão aqui. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não deseja sacrifício, senão os daria. É muito fácil o sacrifício, não é? Ele podia pegar, mandar um bocado de boi lá, matar o boi e apresentar o sacrifício dos bois. Não, o que é que ele quer? Alma transformada. Deus não quer sacrifício, não adianta você estar passando 2 horas de joelhos se não tem mudança interior. Não adianta você passar 3 horas orando se não tem mudança interior. Peça a Deus mudança interior. Eu quero mudança interior. Eu quero novidade de vida. Eu não quero mais aquela velha vida. Não é? Então, meus amados, a Bíblia diz no versículo 17, Salmo 51, 17, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Olha só, que coisa linda. Deus não despreza. Está difícil, meu irmão, se quebrante diante de Deus. Chore, se humilhe. Se humilhe! Eu me lembro de um irmão que eu achava lindo. Ele era chorão, irmãos. E ele dizia, pastor Técio, eu chego no céu, nem que seja me arrastando, pedindo misericórdia a Deus, mas eu chego, pastor. Minha luta é por chegar no céu. Eu acho essa frase bonita. Meu querido, produzir, pois, fruto digno de arrependimento. É a palavra de hoje. O verdadeiro arrependimento para a salvação. É mudança interior. É transformação. É arrependimento para uma nova vida. Não é arrepender-se de um motivo ou outro. É você viver para Deus. Com Deus. Servindo a Deus. E fazendo a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e te ajude. Em nome de Jesus. Amém. Mensagem que edifica. Com o pastor Francisco Técio.